Muito boa noite. Que a luz e paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, nossas mentes, e que possa iluminar sempre mais a nossa vida. Do Evangelho segundo Lucas, dando continuidade no capítulo 2, itens 40, 41, para ser mais preciso. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram à festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que estivesse na caravana, andaram ao caminho de um dia e puseram-se a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos, e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. Ele respondeu: Por que me procuravais? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Então aqui vamos ver a vida oculta de Jesus, não? Como vimos a semana passada, que nós não sabemos o que aconteceu, do nascimento dele até os 12 anos. Aí, nos 12 anos, aqui nós vamos ver que quem conta isso é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Ela conta ao Lucas como naquela oportunidade da Páscoa, todos os anos ele ia em Jerusalém, porque é uma tradição do povo judeu. Só que naquele ano ele ficou a contato mais com os doutores da lei no templo, sem falar nada para ninguém. Ele foi sozinho. E aqui nós temos um relato que é meio assim, para se refletir, como sempre, porque nós estamos aqui, afinal de contas, para refletir sobre as Escrituras. Sentado em meio dos doutores. Então ele está no meio, ouvindo-os e interrogando-os. Agora, ouvindo e interrogando, tudo bem, só que no meio ele não deveria estar, então seria no meio, como dizer, na companhia. Só que depois fala, e todos os que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e suas respostas. O que significa? Que ele não estava apenas ouvindo, ele não estava apenas no meio dos doutores, mas ele estava capitalizando a atenção dos ouvintes. Então, ele não estava interrogando, ou melhor, ele estava interrogando, dando um questionamento. Se lembra, nós já falamos que a maiêutica de Sócrates, ele se aproxima muito aos ensinamentos de Jesus, que também nos ensinamentos de Jesus praticamente é uma prática oriental, de filosofia budista, assim por diante. Tanto é que muitas pessoas pensam que Jesus aprendeu com os hindus, mas é o contrário, nós sabemos que os hindus são enviados de Deus, é outra questão. Tá? Mas, moral da história, o que está sendo relatado aqui é que Jesus usava um método, que ainda hoje é usado, um método maiêutico, para questionar e a pessoa encontrar as respostas dentro de si mesmo. Isso era o método de Jesus, quanto menos um dos métodos que Jesus usava. Então, a mãe de Jesus
questionou, meu filho, por que agiste assim conosco, não? Que estavam preocupados, né? Aí Jesus dá aquela famosa resposta. Você não está sabendo que eu tenho que estar na casa de meu pai? Na realidade, aqui tem uma outra tradução, que seria a seguinte: ocupar-me com as coisas de meu pai. Tem alguma diferença com isso? Como dizer, são traduções que nós voltamos a dizer, antigamente podia ter um significado, para nós hoje tem outro. E tanto uma quanto a outra significa o quê? Que Jesus, com 12 anos, ele estava já apto, já estava consciente da missão dele. Então, nós vemos que na meninice ele está escondido, não tem grandes relatos da meninice de Jesus. Por quê? Porque era um menino como tantos outros. Claro, diferente, né? Mas, afinal de contas, não era muito importante isso. Para nós sabermos hoje. Mas daqui para frente nós estamos sabendo. E nós estamos sabendo que com 12 anos, Jesus, e essa é uma tradição que tem os judeus, o famoso Bar Mishvah, que ele atinge a maioridade, onde o menino ele começa a ser responsável das próprias ações. Jesus, mais uma vez, dá testemunho das tradições judaicas. Então ele começa praticamente a ter a consciência dos próprios atos e está começando a ser adulto. Claro que não vai chegar com 12 anos à missão dele, por outros motivos. Tanto é que depois vamos ter em outro item que fala daqui para frente também vai ser a vida oculta de Jesus. Não vamos ter relatos nas Escrituras da vida de Jesus, dos 12 aos, que nós chamamos, 24 anos. Bom, e aqui ele fala, eles, porém, não compreenderam as palavras que ele lhe dissera. Quer dizer, a Maria de Nazaré está questionando Jesus, mas Jesus está respondendo para todos, tanto para ela quanto ao pai, que ainda estava vivo, provavelmente, né? Porque aqui está relatado, e aos irmãos, aos parentes, de repente, que estavam junto com os pais dele. Tá? Então ele já pegou uma postura adulta. Desceu então com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria e estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Aqui nós vamos dizer que Jesus, com 12 anos, estava em fase de crescimento, então ele crescia em altura, pode ser também altura espiritual, mas também pode ser que se formava fisicamente. Isso seria uma prova daquelas pessoas que falam que Jesus tinha um corpo diferenciado dos outros. Né? Na realidade, era um corpo de carne e osso como o nosso. A diferença era a estatura moral, o estado espiritual de Jesus, né? Espiritualmente falando. Tanto é que nós vimos hoje, fazendo a leitura do Livro dos Espíritos, eles falam, que Kardec coloca na resposta dos Espíritos, que tinha espíritos que eram já puros antes que o nosso mundo fosse formado. E nós podemos pensar que justamente Jesus era um desses espíritos, não? Jesus já é o testemunho do que é o espírito puro, né? Que mesmo assim pode se encarnar e tudo mais. Aí já vamos entrar numa questão de doutrina espírita que não vamos abordar hoje. Mas é uma consideração que deve ser feita, porque por esse motivo que muitas vezes Jesus pode ser confundido como se fosse Deus, quer dizer, o Criador do universo. Porque
Jesus fala, eu e Deus somos um. Ah, então ele é Deus. Não, somos um no sentido que ele atingiu a plenitude com Deus. Ele é um espírito puro. Ele não tem, como dizer, outros espíritos entre eles e Deus, que pode mandar ele. Ele é o contato direto com Deus. Ele obedece, ele recebe e obedece às ordens de Deus diretamente. É nesse sentido que nós entendemos a figura de Jesus. Então, essa aqui é mais uma prova que é Maria que está falando para Lucas, não? Porque conservava a lembrança de todas essas coisas e depois ela falou isso para Lucas. E então vamos começar o capítulo 3. No ano 15º do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da Traconídete, Lisínias tetrarca de Abilene, sob o pontificado de Anás e Caifás, a palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vamos ler depois as palavras do profeta Isaías. Depois. Então aqui, Lucas, que se diferencia um pouco dos outros evangelistas, por quê? Porque ele já tem uma ideia de colocar os acontecimentos históricos, as datas históricas, que nós sabemos que antigamente não era tão importante como nós estamos tendo hoje, como nós estamos dando hoje. Que efetivamente tem uma importância relativa para colocar o contexto histórico de que se encontrasse a humanidade e também para dar uma prova da historicidade de Jesus, que ainda hoje algumas pessoas, sempre menos, graças a Deus, algumas pessoas estão questionando se efetivamente Jesus viveu de verdade, ou é uma figura assim, alegórica, um símbolo, simbólica. Jesus veio, nasceu, viveu e morreu aqui na Terra, nesse espaço de tempo, e aqui podemos colocá-lo num contexto histórico. É importante esse contexto histórico? Claro que é importante, né? Porque depois a história pode se repetir, mas a história é progressiva, vai sempre progredindo. E aqui está falando de João, está colocando, Lucas está colocando, estava falando de Jesus, com 12 anos, e aqui está colocando João, então já um tempo depois, que deve estar, como nós dissemos, Jesus já com uns 20 e poucos anos, e João já começou a missão dele, que era justamente aquela de preparar a vinda de Jesus, quer dizer, de preparar o povo para a vinda de Jesus, para a aceitação da missão de Jesus. E aqui, mais uma vez, o Lucas fala, conforme está escrito no livro do profeta Isaías, que nós sabemos que Isaías é o maior profeta que falou expressamente e quase exclusivamente sobre a vinda do Messias aqui na Terra. Um pequeno adendo. O que estava falando João, depois denominado Batista, quer dizer, aquele que estava batizando? O arrependimento para a remissão dos pecados. Como nós já vimos, pecados é uma palavra, porque aqui nós vamos entrar em um terreno bastante escorregadio. Porque aqui nós estamos tendo praticamente a passagem do Antigo Testamento, escrito de judeus para judeus, na língua judaica, que era o hebraísmo e outras línguas, né? E aqui vai ser traduzido
tudo pelo grego, porque Lucas escreveu já em grego. Então Lucas estava escutando os testemunhos, tipo Maria de Nazaré, que falava em aramaico. Aí depois tinha que traduzir para o grego, o conceito do aramaico praticamente. E ele entendia isso, porque ele estava em contato com o apóstolo Paulo, estava em contato com os judeus lá na Grécia, então ele entendia muito bem esses conceitos. Mas depois, para traduzir na linguagem dele, em grego, antigo, aí como podia fazer? Então ele colocou esse arrependimento. O arrependimento, em grego, seria metanoia, quer dizer, seria metanoia. Mas tem um sentido que fica meta além do sentido, quer dizer, uma coisa espiritual. Aqui no judaico, no hebraico, é Teshuvah. Teshuvah, o que é? É mudança de raciocínio, de entendimento. Quer dizer, nós estamos pensando uma coisa, nós estamos fazendo uma coisa, nós estamos raciocinando uma coisa, tudo bem. Aí João vem lá e fala, muda o seu pensamento, vai além desse pensamento. Quer dizer, não é, como falar, o arrependimento de voltar atrás, não é bem isso. É de ir para frente, e de ir além. Isso que é o sentido dos gregos. Eu sei que são questões meio filosóficas, quer dizer, são bem filosóficas essas situações, mas para entender como depois essa coisa do pecado é uma coisa, como dizer, indelével, uma coisa que aconteceu e nunca mais vai esquecer, uma coisa que nunca mais vai ser perdoada. Mas não é isso. Pecado, segundo os judeus, era simplesmente errar o alvo. Então, na ideia de Lucas, que ele queria colocar aqui, dizia o quê? Olha, você fez uma coisa incorreta. Agora, muda de mentalidade, você vai ter um outro conhecimento, que é o conhecimento de um Deus Pai, vai ter o conhecimento de Jesus, porque os gregos não conheciam Jesus, ele não tinha nem ideia disso. Então veio Jesus, então você vá para frente, vá evitar de fazer isso. Isso que ele queria dizer. Mas o que você fez ficou? Ficou para trás. Acabou, não tem mais, não vou fazer mais. Aí vem a confissão da Igreja Católica, com a remissão dos pecados, essa coisa aqui. Aí lá é outro departamento, que se vai mover, ele tem um fundamento justo. Depois, a prática que, sinceramente, ficou meio como dizer, materializada, né? Porque depois tem comprar isso com dinheiro, com coisas materiais, aí já fica um terreno bem escorregadio, que Jesus não falava exatamente isso, mas lá são outras questões. Agora, dentro desses conceitos, João começou a falar isso aos judeus, né? Segundo as palavras do profeta Isaías, que tinha falado isso. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada. As vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Partindo do final, toda a carne verá a salvação de Deus. Então aqui não está falando apenas do povo judaico. Está falando de toda a carne, quer dizer, de todo ser vivente. E vocês se lembram que nós já comentamos que a missão do povo judaico, qual era? De espalhar para todos os povos da terra a ideia de um Deus único, de um Criador único. Então, quer dizer, uma grande família, todos eram irmãos, quer dizer, somos irmãos. Só que, vamos dizer, que o povo
junto, começava a ser um povo. Aí, segundo as palavras do profeta Isaías, pelo nosso conhecimento, quando os profetas falam de montanhas, colinas, ele está entendendo o quê? Ele está entendendo as coisas nossas, o engrandecimento, os desafios que todos nós temos, que são desafios grandes que vão ser resolvidos, que nós precisamos combater, precisamos vencer. E no caso, como fala aqui, os vales serão aterrados, porque também tem os vales nas descidas. Então as descidas vão ser uma planície. E a montanha, que é o desafio maior, será aterrada. Quer dizer, será uma coisa reta. Também a sinuosidade da rua não vai ter mais. Aí nós voltamos naquele conceito que estávamos falando, do pecado, quer dizer, de errar o alvo, que significa que a gente queria centrar no objetivo, mas desviou. Aí a gente tentou voltar naquele objetivo, mas desviou de novo. Aqui fala, não, aí vai ser uma coisa reta. Aí a gente vai a centrar o objetivo. Qual é o objetivo? Aí vem a palavra de Jesus. Aqui ele está simplesmente preparando o terreno. Ele dizia às multidões, o João Batista, que vinham para ser batizados por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi então frutos dignos do arrependimento, e não comecei a dizer em vós mesmos: temos por pai o Abraão. Bom, vamos, porque tem muita coisa aqui. Então, primeiramente, a grande diferença de João a respeito de Jesus, qual era? Que João, ele estava falando num termo assim, raça de víbora, quer dizer, ele era muito duro, era muito cru, era muito, como dizer, violento, na expressão dele, na mensagem dele, e falava raça de víboras. Produzir bons frutos de arrependimento, quer dizer, não adianta somente falar, nós vamos mudar de ideia. Não. Vai colocar em prática, vai deixar de fazer as coisas incorretas e vai começar a fazer as coisas corretas. Mas por que está falando isso? Quer dizer, para quem ele estava falando? Porque os caras falam, as multidões vêm lá para escutar ele, quer dizer, para se arrepender, não se teshuá, não mudar de atitude. Ele fala isso, mas ele falava para quem? Não comecei a dizer em vós mesmo, temos por pai a Abraão. Então ele está falando para quê? Para os judeus. Pois eu vos digo que até mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então o que acontece? Está vendo o que ele está falando? Ele está falando, não adianta para vocês vir aqui e falar, nós somos filhos de Abraão. Quer dizer, nós temos conhecimento, nós conhecemos. Não interessa isso. Interessa o que você está produzindo. E tem que produzir coisa boa, bons frutos. Quer dizer, tem que fazer uma coisa que depois vai ter uma consequência correta, vai ser uma consequência vantajosa. E fala, porque não adianta, porque Deus pode fazer nascer no povo de Abraão muitas outras pessoas. Não é isso o problema de Deus. E as multidões interrogavam, que devemos fazer? Respondia-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta-as com aquele que não tem, e quem tiver o que comer, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. Bom, e aqui já começou, por exemplo, esse fato da caridade, acho que nós já comentamos aqui,
era um conceito que, pelos judeus, era um conceito que nós chamamos de justiça. Nós traduzimos como justiça, porque era uma coisa justa. Aqui, o João Batista, ele está dizendo, vá repartir o que você tem com aquele que não tem. E não está dizendo com seu irmão, porque veja bem, porque geralmente essa era uma coisa que eles faziam entre eles, entre os judeus. Aqui ele já está começando a dizer, não, faça isso, quem tiver reparta com aquele que não tem. Não está dizendo para o seu irmão, ele está falando para aquele que não tem. Então depois vem Jesus e justamente depois vai colocar isso na famosa parábola do bom samaritano. Né? Bom, e isso aqui é justiça. Nós hoje em dia dizemos caridade. Se vamos ver, é a mesma coisa, é justiça. Mas só para entender que, afinal de contas, não tem diferença entre uma coisa e outra. Só os tempos mudaram, tem uma série de circunstâncias. Alguns publicanos também vieram para ser batizados e disseram, mestre, que devemos fazer? Ele diz, não deveis exigir nada além do que vos foi escrito. Prescrito. Então, veja bem, as multidões que vêm lá, que são judeus, ele fala uma coisa mais que todo mundo pode fazer e deve fazer. Aí vem os publicanos, que os publicanos são aqueles mais instruídos. E aqui ele fala, não deveis exigir nada além. Quer dizer, porque muitas vezes os publicanos, aquele que escreviam praticamente as sentenças, eles depois cobravam disso. Eles eram pagos por isso. Eles viviam disso. Só que fala, mas não vai ser muito exigente, não vai querer ganhar demais, não vai ser ganancioso. Quer dizer, fica sempre na coisa da justiça. O soldado, por sua vez, perguntava, e nós, que precisamos fazer? Então, está vendo? Tem várias categorias. Né? Aqui vai ser discriminados. A ninguém molesteis com extorsões. Não denuncieis falsamente, contentai-vos com o vosso soldo. Opa! Aqui está vendo. Aqui, o fato de quem tem uma autoridade, de quem tem um poder, no caso os soldados, que naquela vez eram praticamente os policiais, aqueles que eram os promotores da justiça, né? Ele podia extorcer, podia se aproveitar disso. Aí, mais uma vez, não vai se aproveitar da posição de autoridade que a gente tem. Como o povo estivesse na expectativa e todo cogitasse em seus corações se João não seria o Cristo, João tomou a palavra e disse a todos, eu vos batizo com água, mas vem aqueles que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A paz está em suas mãos, em sua mão. Limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações, continuava a enunciar ao povo a boa nova. E aqui, mais uma vez, nós temos outro conceito, o conceito da boa nova, que é um conceito, na realidade, grego. Porque evangelho é uma palavra grega, euangelion parece, né? na realidade. E o que significava? Era praticamente uma comunicação que embaixadores iam a trazer de um rei para outro rei. Né? E aqui fala como boa nova. Por quê? Porque na realidade é uma novidade, uma coisa boa. Porque o embaixador ele vai falar
praticamente é sempre uma coisa boa, vai ser um tratado, não? Ele vai dar o anúncio da vinda do rei, aqui que depois foi traduzida. Porque, na realidade, nós temos a novidade de Jesus. Tanto é que, não é por acaso, que a vinda de Jesus aqui na Terra foi o marco da evolução da humanidade. Tanto é que a história é antes de Jesus e depois de Jesus. Só que nós vamos colocar também uma coisa. Nós também, mais uma vez, nos equivocamos. Tanto é que mesmo naquela data, nós erramos de uns 6 anos, como já falamos aqui. E mesmo que o Lucas, no caso, está colocando as figuras históricas para dar o contexto histórico, ele não colocou as datas, porque naquelas datas ele não tinha. Efetivamente, não é como hoje que tinha os relógios, que tinha os calendários, e tinha muita notícia de um para outro, tem muita comunicação entre os povos para saber o que estava acontecendo um com o outro. Bom, mas isso aqui é o que nós tínhamos que fazer hoje. Eu acho que na semana que vem vamos destrinchar mais esses assuntos. Então, muita paz, uma ótima semana para todos nós.